Reflexões Culturais com o professor Marcelo Fernandes. Tema: Música e Beleza. Bem-vindos ao nosso podcast Reflexões Culturais, no qual vamos tratar de um tema muito interessante, muito presente em nossas vidas: música e beleza. Eu sou Marcelo Fernandes e já agradeço o seu interesse aqui pelo nosso podcast. Bom, vamos iniciar ouvindo uma música feita no começo do século XIX por um compositor espanhol chamado Fernando Sor. Fernando Sor tem uma biografia muito interessante, se apaixonou por uma bailarina que o levou da Espanha para diversos lugares, morou na Inglaterra, morou na França e chegou até a Rússia. Bom, vamos ouvir a música e depois conversamos um pouco.
Que maravilha, não? Essa é uma obra chamada Tema Variado, Opus 15, de Fernando Sor. Foi composta aí no começo do século XIX e eu toquei numa réplica de um instrumento de época. Um instrumento que originalmente foi feito pelo construtor Panormo, na Inglaterra, ele de origem italiana. E, como vocês veem, tem um formato um pouco diferente do violão moderno, um pouco menor, e aí isso resulta em menos graves. Bom, a música, muito interessante, ela tem uma introdução, como vocês viram. Depois da introdução entra o tema, que seria o personagem da música. Esse tema tem um acompanhamento. E depois, o tema vai sofrendo transformações como fosse um sujeito em diferentes cenários. Então nós temos primeiro um cenário dançante, de festa. Depois nós temos um cenário bucólico, talvez um campo, um local de contemplação, silencioso, calmo, não um cenário urbano. Depois desse cenário, esse sujeito nesse cenário, ele muda de ares e mostra um pouco de drama, talvez uma natureza mais introspectiva, mas muito mais forte do ponto de vista emocional. Bom, e no final temos uma volta a esse contexto mais urbano e mais festivo. Bom, isso foi o que a gente ouviu agora há pouco, não é? Mas o que importa dizer é que a música consegue nos projetar a diferentes estados de alma e diferentes contextos, mesmo sem a participação ou ajuda da palavra. O que não quer dizer que ela não fique muito bem junto com a palavra. Nesse sentido, nós vamos fazer aqui uma rápida reflexão sobre o que seriam, digamos, os dois pés, os dois pontos de partida do pensamento musical. É claro que nós nunca conseguiríamos dizer quando começou a música ou por que começou a música, mas a gente consegue, pela nossa própria existência e pelo legado histórico, dividir dois grandes grupos. Um grande grupo ligado à dança, ou seja, você faz sons com um ritmo razoavelmente constante, aplica sua inteligência nesse ritmo e aí você consegue um resultado, uma composição de sons própria para dança. Então a gente pode fazer. Isso é um ritmo, né? Normalmente, quando ele caminha para aquilo que a gente concebe como a música hoje, com harmonia e melodia, a gente vai encontrar aí esse ritmo, na maior parte dos casos, né? Claro, tudo tem exceção em arte, mas sobre uma harmonia mais constante e uma melodia não tão complexa, porque o ritmo é o elemento condutor. Afinal, a música é feita para dançar para o corpo. Então nós temos uma quadratura. Ó Siriema de Mato Grosso, seu canto triste me faz lembrar daqueles tempos que eu viajava, sinto saudade do seu cantar. Maracaju, Ponta Porã, quero voltar pro meu sertão. Então assim, a gente tem uma estrutura musical bem simples, que obviamente parte dessa ideia de que a gente vai dançá-la, ou pelo menos propõe a dança, ninguém é obrigado a nada ouvindo música, mas
E o texto, a poesia que está em cima, é um texto não muito complicado, não muito cheio de figuras de linguagem, porque a ideia é você dançar. Você não vai parar para ficar pensando no texto da Cirema. Agora a gente consegue notar, ele não é ausente de poesia, a gente consegue notar que é uma pessoa com saudades aqui de Mato Grosso do Sul, que andou por aqui e depois não está mais, e que ele tem saudades. E a melodia remete para esse lugar. Então é uma coisa muito identitária, né? Tanto a melodia quanto o ritmo e a harmonia. Mas é para dança. Agora, em oposição a isso, você tem algumas poesias que de tão expressivas, mas de tão expressivas, acabam se tornando música. Então, assim, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu vá dizer para minha esposa: eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar. Cada verso meu será para te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar. Aí então, bom, a poesia continua o seu caminho, não é? Mas a gente tem primeiro nessa poesia um paralelismo a lá salmos bíblicos, né? Você tem uma frase e o que seria o estribilho: eu sei que vou te amar. Pipi, 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 eu sei que vou te amar. Nesse caso, quando o Vinícius pôs a música, você vê que assim a dança é quase ausente primeiro. Ele chamou de samba só por uma questão dele pertencer a esse ambiente. E é o motivo pelo qual a gente chama esse tipo de música de samba canção. Porque ele não é um samba para dançar. Ele, na verdade, é um samba para você dizer uma poesia. Um samba parado, né? Agora, o que tem de interessante na construção é que toda vez que ele fala eu sei que vou te amar, ele repete as notas. Eu sei que vou te amar, sei que vou te amar. Isso a gente é uma anáfora, né? Uma figura de linguagem que faz com que você repita uma ideia até que ela seja tão enfática. A repetição é digamos, é um recurso para que ela se torne enfática. Então, eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. A cada despedida eu vou te amar, desesperadamente. Eu sei que vou te amar. Mas o que eu queria dizer, ele usa esse recurso de toda vez que repetir eu sei que vou te amar, ele repete as notas. Isso dá uma sensação de reforço ao texto. Então você vê que neste caso aqui, o ritmo é subalterno ao texto. O texto é o elemento condutor. Agora, a música ela vai imprimir essa sensação que o texto já queria dar. Então, os sons eles são basicamente elementos afetivos aqui. Na dança, os sons são elementos motores, eles te movem. E aqui não, os sons te projetam para sentimentos, sensações, saudades e tudo mais. A obra é muito linda, eu queria tocá-la aqui, mas o podcast é para a gente pensar, né, um pouco. Então seria... Bom, aqui você vê que ela se torna já uma canção instrumental, ela ficou sem o texto, que era o seu elemento condutor. Mas o caráter da música e o caráter do próprio arranjo, é um arranjo da minha professora de violão, Edna Baldá, saudosa aí, muitas saudades, né? Foi a pessoa que me ensinou violão logo de começo. E é um arranjo que mantém esse caráter apaixonado, mas ao mesmo tempo contido. Então é uma reflexão muito interessante, porque ele fala, depois de falar que vai amar, ele fala eu sei que vou chorar a cada ausência tua. Bom, então você vê assim, em oposição a uma coisa dançante que remete para uma festa, para um convívio coletivo e social, a antítese é uma música introspectiva que remete a um sentimento interno e uma poesia. São duas matizes, né,
não é um arquétipa, né? Arquétipas, elas não... Entre as duas existe uma infinidade de cores e não quer dizer que sejam boas ou ruins, elas só são cada uma própria aquilo que foi feito. Eu vou dar um terceiro exemplo, talvez entre esses dois exemplos, que seria a xalana, né? Então... Lá vai uma xalana, bem longe se vai. Então você tem... Primeiro, você tem um ritmo de guarânia, que é vamos dizer assim... É uma polca lenta, né? Uma polca andamento muito lento. O que torna menos dançante, mas ainda dançante. Ainda dançante. Mas o texto também fala do mesmo tema, né? Da moça que está indo no rio e as saudades, esse sentimento de saudades que está ficando, né? Então você vê lá na curva do rio e ela foi embora. E a música, ela tem uma coisa, a melodia sobretudo, ela tem um caráter aquático. Ela remete um pouco, falando sinestesicamente, a esse desenho que você possa ter de uma xalana fazendo no leito do rio, né? Abrindo o leito do rio, aquele desenho, não é? Triangular, ondular, que o barco deixa. Então, assim, é muito sugestivo e ao mesmo tempo muito próprio. Às vezes a gente não para ver por que músicas duram tanto tempo e outras não duram nada. Ela realmente é muito coesa na sua proposta. Mas ela não deixa de perder o elemento de dança. A poesia talvez não seja lá a poesia mais elaborada que o Mariozan poderia usar, mas tá falando de um sentimento muito próprio, que é esse de saudades, não é? Então ela consegue dizer para as pessoas e as pessoas vão sentir saudades quando ouvir essa música. Então, um pouco de reflexão, a arte é esse elemento, a beleza da arte, tá? Ela acontece quando ela realmente consegue te projetar para um mundo interior ou você enxergar no objeto artístico alguma coisa real da tua vida, que talvez só você saiba. Então, muito interessante isso. Eu vou terminar aqui falando um pouquinho da Mercedita, que aí já é um caso mais... A Mercedita é um chamamé, né? Que é um ritmo de corrientes. Também não deixa de ser uma parente da polca, assim, mais lenta, né? Mas é um ritmo de dança, né? Ele foi reiterado aí pelo Trânsito Cocomarola. Foi um músico muito importante lá dessa região de Corrientes. Mas a história da Mercedita, especialmente, é uma história muito triste, né? De um sujeito que foi para um lugar e prometeu amor para a moça, que ia casar, e não casou. E depois ela só ouviu o chamamé no rádio feito para ela e ficou por isso. E ela mesma nunca casou, né? Então, agora o texto em espanhol é um texto lindíssimo, né? Que dulce encanto tienes tus recuerdos, Mercedita, aromada, florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo, allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Y así nació nuestro querer con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. E aí os versos finais são mais como na queja errante, uma queixa errante, ela segue assim, ó. E la campina va flotando, uma queixa errante na campina vai flutuando. El eco vago de mi canto, recordando aquele amor. Então assim, é de novo essa visão das saudades, mas tem muita coisa no meio, não é? Então o texto é muito complexo, muito profundo, elaborado. E ao mesmo tempo, quando você vai num baile aqui nesse estado ainda, num bailão assim, os caras tocam lá. Papim, pim, papapam, pim. Então assim, no baile você consegue ter essa dimensão tão lírica do texto? Não, não tem. E quando você faz um arranjo para violão solo, por exemplo, a melodia. Aí eu vou fazer um arranjo.
O texto tá aqui? Não tá aqui. Mas o caráter do texto tá? Sim, aí nós vamos ter uma colaboração, por exemplo, se eu mexer na harmonia. Então, assim, eu dei um tratamento incomum para a melodia, tentando manter o caráter lírico. Então, você vê que, assim, uma canção, ela pode ter diversos usos e diversas abordagens. E ela pode ser enriquecida tanto no seu aspecto mais corpóreo, quanto no seu aspecto mais textual, quanto no seu aspecto, digamos, afetivo musical. Então, existe aí uma possibilidade, uma gama de possibilidades para o ser humano, para um indivíduo, desfrutar de uma música. E eu queria dizer, afinal, que o que nos une quando buscamos arte é essa busca pelo que seria melhor, pelo que seria mais expressivo, pelo que seria mais profundo. E quando a gente quer dançar, pelo que seria mais elegante. E em todos esses elementos, em todos esses momentos, desculpa, os elementos constitutivos da vida do ser humano estão presentes. Desde dos sentimentos menos nobres, né? A raiva, o rancor, e também as saudades, e também o sentimento de ausência, que não necessariamente são bons quando a gente sente, mas eles precisam ser trabalhados assim, desse ponto de vista da catarse, para que a gente possa vivê-los melhor. Então, o que eu queria dizer é que existe uma possibilidade muito ampla de apreciação dos objetos artísticos. E eu diria que a educação para a arte, ela acontece na escola, mas deveria acontecer durante toda a vida. É quando a gente se coloca diante de um objeto e tenta entendê-lo melhor, tenta vivenciá-lo melhor, seja no corpo, né? Seja dançando, seja no intelecto, ou seja nos afetos. Então, se eu pudesse deixar aqui dessa primeira parte uma mensagem, seria que a gente tem muito para aprender com obras de arte e que a gente se interesse por elas, né? Eu acho que tem uma visão muito... Hoje existe uma visão muito superficial do que a música pode dar para as pessoas. Vou fechar aqui essa primeira parte agradecendo o estúdio Fábrica Produções. O Zé Eduardo está aqui com a gente. Agradecendo o Douglas Mochinski, que está aqui no staff, aqui, dando todo o apoio. Falando que é uma honra para mim ter o Guilherme Cruz fazendo a mixagem e masterização. Estou muito feliz de reencontrá-lo aqui. A captação e edição de imagens fica por conta da Vaca Azul Produções, com o Paulo Iga, que está aí com as câmeras aí montadas. E eu vou agradecer mais uma vez meu querido amigo Daniel Escrivano pelo convite e parabenizar aí pela iniciativa. Esse podcast só acontece porque nós tivemos aí a Lei Aldir Blanc e a Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul, então permitiu que os produtores continuassem trabalhando. E para mim aqui é uma honra ser parceiro e poder doar aqui do meu trabalho e um pouco do meu coração. Valeu. Reflexões culturais com o professor Marcelo Fernandes. Tema: música e beleza. Bom, que alegria, né, nessa parte final do podcast, poder receber dois grandes amigos e grandes artistas desse estado. Eu estou falando de Rubênio Marcelo, poeta premiado da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, um erudito e também um homem sensível, músico e cantor, uma voz linda. Então, uma alegria aqui receber Rubênio para a gente comentar um pouco sobre beleza, sobretudo beleza, literatura e música. E a gente tem aqui também Eduardo Martinelli, meu irmão de tantos anos, muitos anos, velho. A gente, pelo menos uns 20 quilos atrás, ou mais. E maestro da Orquestra Municipal, um dos grandes professores de música desse país, assim, formou gerações, eu diria, de músicos aqui no estado. Então agradeço aos dois aqui, meus amigos,
por ter aceito o convite, por estarem Prazer. aqui. E a gente vai começar, a gente estava falando de beleza e música, e acabamento e música, que é um tema assim que as pessoas veem com distância, né? Ou talvez com curiosidade e ao mesmo tempo pouco conhecimento. Rubem escreveu um soneto, ele vai falar daqui a pouco, chamado Fogo da Poesia. O soneto fala justamente do poder da poesia, da seriedade que é a poesia, da profundidade que a poesia pode dar para a existência, ou pode desnudar na existência. E esse soneto, uma vez lendo em casa, me apaixonei pelo soneto e resolvi fazer uma música em cima. E aí não perguntei nada para ele não, só fiz a música e mandei. E a gente estreou na academia, né? Já 2 anos atrás. E, bom, neste ano aqui, o Movimento Concerto da UFMS, que é o nosso projeto de música de concerto, teve sua abertura. E a música que encerrou o concerto de abertura do Movimento Concerto foi esse soneto com uma execução da professora Ana Lúcia Gaborim, que também é minha esposa, que a gente vai ouvir agora, para depois o Rubem fazer as considerações dele. Bom, maravilha. Feliz, né? É tão bom ter voz cantando, né? O violão canta bem, mas a voz canta mais. Bem, eu passo a palavra para você aqui, para você comentar um pouco pra gente aí como foi escrever esse soneto e o que você sentiu depois de ele estar musicado aí. O que mudou? Primeiramente, Marcelo, dizer que é uma grande honra, um prazer estar aqui dividindo esse programa com você, meu querido xará, meu parceiro. Estamos aí com alguns projetos também para frente. E com esse ícone, aí, o nosso querido Maestro Martinelli. Eu ainda sonho em tê-lo numa das minhas músicas. Agora, recentemente, ia pintando, mas de última hora. Mas quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês dois, fazendo parte desse programa. Esse tema da beleza na arte, ou a arte com a beleza intrínseca, é um tema muito palpitante, né? E envolvente, porque ele também nos remete até aos princípios filosóficos e tal, né? Desde correntes filosóficas do que é o belo, do que é a beleza, que é tão difícil da gente interpretar, né? Da gente definir. E nós tivemos, ao longo das correntes, da história da filosofia, várias considerações acerca desse tema, né?
desde a filosofia medieval, passando pela filosofia posterior, que nós tivemos com a filosofia mais voltada para o catolicismo, né? Com Santo Agostinho, com Tomás de Aquino, e chegando no iluminismo, né? Com Kant, Hegel. Então, todo esse percurso, a expressão beleza na arte, ela variou muito. Eu até gostaria de fazer umas breves considerações, Marcelo, e aí chegaremos na nossa música, no nosso soneto, acerca do que eu acabei de mencionar. Na filosofia clássica, nós tivemos Platão e Aristóteles, né? Platão concebia dois mundos, o mundo sensível e o inteligível, e ele desprezava o mundo sensível. O mundo que Platão enaltecia como padrão de beleza era o mundo das ideias, da razão, onde tudo é justo, perfeito. O belo é o bom, para Platão, nesta época. O verdadeiro, o justo. O belo era a estética, a ética, a verdade, amor, justiça. O belo vem quando o ser humano interage com a sua essência. E Platão criticava a arte, porque ele entendia que a arte era uma imitação da vida ideal, da vida sensível, do mundo material. Em contrapartida, Aristóteles, contrariando Platão, seu mestre, dizia que a arte tem o poder de fazer o ser humano crescer, gerar a catarse, né? Conhecida expressão que é o efeito catártico também, que é a êxtase, um enlevo que transforma positivamente o ser humano. E isso vem através da beleza, da sensibilidade da música, da poesia, da literatura, das artes, das belas artes, né? Para Aristóteles, a poesia que expressa melhor o que seja o belo, a poesia, a arte que expressa melhor o que seja o belo é a poesia, ele dizia, a arte literária, pois ela é poiesis, vem do grego poiesis, que é a criação do mundo sensível. A beleza é expressa através da articulação harmoniosa da concepção do mundo sensível, entendia Aristóteles. Aí nós vamos chegar, Marcelo, no período medieval, na filosofia medieval, como nós sabemos, onde basicamente nós temos dois filósofos que defenderam a beleza nessa época, Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Ambos, primeiramente, obviamente, o Santo Agostinho entendia o belo como tudo aquilo que se aproximava de Deus. O belo para ele era o que era divino, sagrado, né? Conforme o ideal de Platão, mas ele adaptava isso ao divino, né? O belo é tudo que se aproxima de Deus. É o fogo sagrado da arte. Tomás de Aquino seguiu os princípios de Aristóteles e manteve Santo Agostinho. A arte é tudo que se aproxima de Deus. A arte, nesse período, era voltada aos valores cristãos. O cristianismo mostrado no mundo pelos desígnios da arte. Chegamos no iluminismo, com Immanuel Kant, filósofo alemão, que dizia que o belo está em si mesmo, independe da interpretação das pessoas. É o chamado belo desinteressado. O senso de beleza é universal. O belo será o que satisfaz o voo livre da imaginação. E ele diferenciava mais um item, além do belo, o sublime. O sublime era maior do que o belo. Era o belo desproporcional. Você vê como o tema é importante. O sublime aí, por exemplo, as ondas do mar, a tempestade, as nuvens, isso era a ideia de sublime. Seria como se o belo para ele fosse a qualidade e o sublime a quantidade, né? Do belo tão... concentrado. É isso aí. E, finalmente, no iluminismo, um filósofo que marcou muito esse tema, né? É o filósofo alemão Hegel, que ele, na época, influenciado pelo romantismo, afirmava que o belo manifesta o espírito das épocas, como se cada época existencial tivesse o seu conceito de beleza, que, de certa forma, pode
a gente vê nos dias de hoje, né? Os padrões de beleza às vezes mudam, né? Numa época é tido de uma forma, aí eu não estou falando só em termos de arte, mas em termos gerais de padrões existenciais, né? E Hegel dizia que o que é belo numa época pode não ser em outra. Em cima disso, Marcelo, dessa rápida e concisa definição dessas vertentes da beleza através das escolas filosóficas, esse meu soneto que virou música para você, e com muita honra para mim, ele retratou tudo mais ou menos do que eu acabei de falar aqui. Então, esse tema é muito apropriado para essa poesia, né? Quando eu disse, e você captou isso, colocando em música, né? Completando a beleza que eu quis expressar nos meus versos, você completou com muita magnitude com a sua música. Quando eu disse, não é fogo de palha, é fogo imenso, o fogo que azuleja a poesia. Aqui eu quis falar da beleza da poesia, ela é forte, altiva, duradoura. É um fogo imenso. Fogo da poesia, o título já reflete a beleza da arte. A força da poesia aqui, eu estou representando o prazer da arte. Aí eu continuo dizendo, é qual fogo sagrado que anuncia o donaire em seu lume mais intenso. Quando eu falei é qual fogo sagrado que anuncia, Marcelo, eu trouxe para cá a beleza pelo ponto de vista de Santo Agostinho e Tomás de Aquino, como eu falei há pouco, né, que disse que a beleza é tudo que se aproxima do sagrado, do divino, de Deus. E continuo, né? É fogo perenal, sempre propenso a labaredas de supremacia. Aqui eu quis representar a beleza, eu quis dizer que a beleza sempre é o belo em si. É fogo perenal. O que é perene é sempre belo. Quando eu falei isso, eu me reportei aos ensinamentos de Kant, como eu acabei de falar há pouco. E disse mais no meu poema, é o clarão mais perfeito da magia que com a flama da essência faz consenso. Quando eu enfatizei esse termo flama da essência, aqui eu trouxe a busca existencial que preconizou Platão. Boa noite. Belo é o ideal da perfeição. O belo reside na essência do ser, dizia Platão. Então, quando eu falei nesse verso, eu me reportei à beleza por este ponto. Querendo dizer nessa composição, Marcelo, que a poesia pode englobar o belo por várias vertentes, por vários entendimentos, independentes de correntes filosóficas. Por isso que eu fiz essa mesclagem de metáforas, né? Porque uma das belezas da poesia é a presença da metáfora, né? E continuo. É o fogo impetuoso das lareiras, aquecendo as visões alviçareiras que nos tocam com jeito e sutileza. Fogo impetuoso das lareiras é o arrebatamento da beleza, que toca na sensibilidade humana. Isso nós conseguimos através da arte, da poesia, da música e de todas as artes, das belas artes. E continuo. É o mistério das messes ancestrais que revela o semblante dos graais, das gemas borbulhantes da beleza. Termina exatamente enaltecendo o tema, foco principal, que é a beleza. Quando eu disse é o mistério das messes ancestrais, eu me reportei a Hegel, que afirmou que o belo manifesta o espírito das épocas, como que cada época tem o seu conceito de beleza. Mas o belo é sempre refém das vertentes ancestrais, das definições ancestrais de beleza. Então, a beleza da poesia atravessa épocas, sendo beleza que é o mistério das messes, das conquistas da poesia e de todas as vertentes artísticas. Então, Marcelo, eu tentei dissecar aqui para você, e você já tinha essa sacada, dos versos desse nosso soneto, que hoje virou música honrosamente para mim, aí na sua inspiração maravilhosa. E
o tema, beleza, ele permeia todo o contexto desse meu soneto, né? Que está nesse livro aqui, Voo de Pólen, lançado em 2012. Tenho outras obras falando de beleza, com o decorrer do tempo eu posso ilustrar mais aqui alguma coisa e dizer que esse tema a gente passa a noite toda e o dia, ele é muito amplo. Maravilha, Benio. Benio, bom, obrigado aí pela aula. Eu queria só chamar a atenção aqui, aproveitando sua presença, que o soneto dele é um soneto muito assertivo, assim. Ele começa assim, ó: não é fogo de palha, é fogo imenso o fogo que azuleja a poesia. Quer dizer, o fogo da poesia é o fogo que está lá dentro, que na verdade que vai legar a força da poesia, não é uma bobagem. Essa é a primeira coisa que eu acho que... É que esse fogo está sendo metaforizado como a beleza da arte, da poesia, que é a beleza da arte também. Quando eu falo poesia, né, Marcelo, eu estou me reportando a todas as artes, especialmente também a música. Por isso que eu escolhi um soneto, por quê? Porque o nome soneto já diz, né, um pequeno som. Isso também tem a ver com a temática que nós estamos... A poesia, basicamente, é performática. Exato. E o soneto, muito mais. Agora, mais. Como caráter, eu vou dar um exemplo aqui, reiterando a composição. Para manter esse clima. Você deu um... Aí... ele chegando, ó. Não me venha com conversa. A ideia foi assim, uma coisa que chegasse... Não venha com fogo de palha, que acaba logo. Isso aí. Agora, tem uma coisa muito interessante, eu como músico, quando vou compor, eu sou um compositor amador, né? Eu sou um violonista profissional, compositor amador. Mas assim, gosto muito de compor. E eu gosto muito de literatura, né? Sou um leitor frequente. Aí eu gosto muito da questão fonética que a poesia tem, né? Então, assim, o seu imenso, ele é tão imenso, né? Não é fogo de palha, é fogo imenso. O imenso parece que estala assim, ó. Na verdade, ele Marcelo, se projeta pro soneto. Na verdade, a sua melodia, ela foi de uma felicidade muito grande, e isso vem com o seu dom, o seu trabalho. Porque o artista tem que ter dom, mas tem que ter o trabalho também, senão o dom fica até, de certa forma, prejudicado. Aí foi a transpiração do imenso. Exatamente, a transpiração. E a sua melodia, ela acompanha toda a psicologia dessa letra. Então, eu ia mostrar aqui, ó. Então, ela entra. O imenso tem que estar lá. Palha. Exato. O fogo que azuleja a poesia. Ele continua. Fogo sagrado que anuncia. Sagrado. O donário, a beleza. O intenso. Aí você vai comentar o tipo de fogo que é. Outro clima. Você tá num tempo fora do tempo. Não é mais dramático, não é mais dramático. Agora, ele vai manter esse clima até quase o final, quando fica realmente misterioso. Ele se projeta para a eternidade, ó. Ops. Esse é o início. E essa harmonia meio mágica, mistério, né? Os graais, né? A própria expressão já é misteriosa. Das gemas borbulhantes da beleza. Borbulhantes. Da beleza, que é o tema. Entendeu? Parabéns, mestre. Parabéns, mestre. Obrigado, bem. Agora aqui, ó, nós temos um problema para resolver que o Eduardo vai ajudar a gente a resolver, que é o seguinte. Será que a beleza da expressão, no caso que você tem uma defesa da importância aqui da arte, ou da beleza, da profundidade, né? Não é uma coisa superficial, é uma coisa que tem que ir lá no fundo. Dá trabalho para viver isso, vamos falar a verdade. E também, por exemplo, para você entender um soneto desse, você tem que ter um dicionário para você descobrir o que é donare. Não, mas assim, ó, eu tô falando do meu filho de 12 anos, eu li com ele e falou, pai, que é donare. 13 anos, aí assim, tudo bem, mas isso, digamos assim, ele vai exigir um crescimento pessoal que eu acho que é parte do processo, parte daquilo que a arte dá para você. Com referência, eu vou ler a parte A.
esse soneto, obviamente, ele acompanhou as características da escola, né? Que é o soneto vem lá do Parnasiano. Petrarca, né? Petrarca tinha soneto. Exatamente. Então, eu tenho algumas composições assim, totalmente diferente dos meus livros atuais, né? Como o Vias do Infinito Ser, que honrosamente foi estudado aí no vestibular da UFMS, já com versos livres, versos modernos e tal. Então, toda essa composição dessa música, Marcelo, ela foi proposital. Ela veio com esse estilo clássico, com os termos voltados para tudo isso, e embutido dentro metaforicamente, como eu acabei de tentar dissecar aqui, essas características, enfocando os parâmetros da beleza. Né? Ok. Mas aí, eu estava falando para o Martinelli aqui, né? Ele tem uma vivência com o maestro com diversas formas que foram produzidas em busca da beleza. Uma sinfonia de Mozart. Pelo menos 4 séculos, né? Pelo menos 4 séculos. Vivo hoje no repertório da música de concerto. Uma suíte barroca. O mesmo a Renascença, você já tem coisa viva até hoje. Então são 4 séculos de conceitos diferentes, de conjuntos de elementos que personificam alguma coisa que você pode chamar de belo. Né? Eu tenho uma pergunta para o senhor. O senhor também tem uma vivência assim na periferia da cidade ensinando música, na fronteira com a Bolívia, dentro de aldeias indígenas. Então, assim, é uma vivência cultural muito ampla, fora essa vida de maestro, né? Sim. E como você vê a recepção dessas formas que foram classicamente estabelecidas no Ocidente? Um Mozart, junto com as formas classicamente estabelecidas na nossa sociedade, a Mercedita, a Chalana, sei lá, as coisas que a gente tem como bonitas aqui para o nosso lugar. Como você vê o relacionamento... Como as pessoas recebem isso duplamente, né? Você trabalha com as duas vertentes, né? Ensinando e regendo, né? Bom, existe uma coisa que quando eu basicamente trabalho levando por esse lado do ensino da música, da formação de orquestras jovens, de jovens instrumentistas, a gente trabalha com um instrumento musical. Um instrumento musical, ele abre portas para que as pessoas passem a enxergar a música de uma forma diferente de quem só ouve. E se a gente for pensar bem, a realidade nua e crua é que hoje, de repente, uma Mercedita ela está tão quase no museu quanto o Mozart. Se você for ver bem, não é a música difundida amplamente e colocada como naturalmente que as pessoas ouvem. A gente ouve ainda a Mercedita aqui no nosso estado porque é uma música que as pessoas ainda absorveram de forma... passando um para o outro. Tradicional, né? Pai para filho. Porque ela não está em nenhuma rádio comercial. Não está. Você não vai ouvir Mercedita em nenhuma... Tô pegando Mercedita como exemplo porque veio esse exemplo. Mas hoje também acontece isso até com as músicas do próprio Bezerra da Silva ou qualquer outra música assim. Que não é uma música que está ali naquela máquina que a cada 20, 15 anos ela se renova e muda o estilo, mas continua sendo como uma coisa colocada, uma coisa comercial, industrial, né? Enfim, se não é esse tipo de música, ela não chega até você, você tem que ir atrás. Então não me admira, como eu já vi várias vezes, várias crianças e jovens também que não conheciam a própria Mercedita. Né? E ainda a gente tem uma felicidade, que eu digo aqui, porque aqui no estado ainda tem essa coisa meio de passada de um para outro, oralmente, essa canção, que ela é um símbolo muito, muito grande. Né? Então, na verdade, a gente acaba não tendo muita diferença, às vezes até de uma criança ribeirinha ou de uma criança de uma aldeia urbana ou uma da periferia, porque um instrumento musical, quando ele aprende a tocar, ele vai aprender um repertório de 400 anos e também, com aquilo, ele também pode passar a personificar alguma coisa que é da cultura dele, que a gente tem feito bastante isso com a Orquestra Infantil Indígena, de darmos um carinho, uma atenção para canções que são tradicionais indígenas e fazermos arranjos e versões, e isso é bem bacana, porque coloca aquilo num patamar, tipo, puxa, que música bonita isso, que orgulho que eu tenho de tocar essa música. E às vezes é uma coisa que seria bem diferente quando você simplesmente tem, às vezes, aquilo como uma cultura marginal. Às vezes você pode ter pessoas que falam, pô, essa música, será que minha avó cantava? Será que isso é legal? Será que isso não é legal? O legal é a música chega pra gente hoje associada a tantas outras coisas, a entretenimento, a padrões de felicidade, padrões de aceitação, que às vezes, no final das contas, a música em si é o que menos importa.
Quando a gente está falando assim de uma música puramente comercial no sentido de industrializada, né? Industrial. Venda. Enfim. Então, eu acho que quando você começa, a criança ou jovem, quem quer que seja, se prepara, mas adquire um certo padrão de cognição, de linguagens, de elementos, e faz com que você passe a admirar, a ter um pouco mais de preparo para entender elementos que a gente pode, de repente, classificar como uma coisa bela, como uma coisa importante, ou qualquer coisa assim. Porque a gente pega os elementos estéticos de uma música do Renascimento, o Barroco, o Clássico, do Romantismo, ou dos modernos, os nacionalistas, eles são elementos estéticos totalmente diferentes, mas existe uma busca que os une, que você não necessariamente gosta de uma música no sentido ou de Beethoven, ou Mozart, ou Haydn, e significa que você só se identifica com aquele padrão de elementos que vai automaticamente te afastar de Bach, que é uma coisa completamente contrapontística e antagônica àquilo, né, desses exemplos que eu dei. Mas existem os elementos que, naturalmente, eles nos fazem entender aquilo que a gente pode, de repente, chamar de beleza, ou de qualquer outra coisa assim. Ou o belo. A gente estava falando agora há pouco, de repente você pode ouvir o concerto para violino do Bartók e você fala, não, isso não é bonito. Esquisito. Mas é belo. Você não tem como não ser belo. O próprio filme do Ojuara, que eu lembro que eu assisti, O Homem que Desafiou o Diabo, tinha uma poesia que, em um determinado momento, o camarada falava assim, a beleza interna a morte e a tristeza interna a arte. Né? Então, assim, mas existem os elementos que, no mínimo, nos dão um padrão de referência para aquilo que a gente pode, de uma certa forma, caracterizar alguma coisa com próximo a isso. Belo, não digo o bonito em si, mas o que eu acho que a beleza do bonito também é fantástica, né? Mas o belo, eu acho que a profundidade é um pouco maior, talvez, do bonito. Vamos falar do nosso ofício, né? Você tem a beleza do acabamento. Então, assim, o troço tem que estar afinado, tem que estar no tempo, o timbre tem que estar bem acabado. Aí você fala, mas como é que é um timbre bem acabado? Um instrumentista sabe quando o clarinete apitou e quando não apitou, né? Então, assim, tem um primeiro momento que é a elaboração. O outro, talvez a beleza é essa que o Rubênio coloca, é da profundidade, isso é uma coisa... Mas, às vezes, uma coisa não muito profunda, mais simples, assim, tipo um feijão com arroz, também é bela, né? Claro, a simplicidade. Simplicidade. Então, agora, você pode ter simplicidade e profundidade? Acho que esse é o grande desafio da arte. No campo da literatura, Marcelo, nós tivemos aí quantos poetas trabalhando com a simplicidade que tiveram suas obras estudadas até na Sorbonne da França, como Patativa do Assaré, que lá do meu Ceará, e que trabalhou com a simplicidade. E aqui no Centro-Oeste tivemos Cora Coralina, para que coisa mais, né? Algumas coisas em música, né, Eduardo, que a gente Todas. faz... O Erik Satie é um exemplo, uma coisa que ela é extremamente Gimnopédie. extremamente simples e extremamente bela, né? Não significa que necessariamente tem que ser extremamente complexo, né? Para que você possa qualificar aquilo como belo, ou como importante, ou como de conteúdo. As vertentes são muitas, dependendo do tipo que a gente vai... Até do que você estava falando, Marcelo, você está com um instrumento bem afinado, uma coisa mais... Isso daí já, se não tiver assim, já não digo que nem que não é belo, já digo que é um relaxo. Mas quando você pega uma coisa muito bem acabada, né? Você fala, nossa, mas que bonito. Você pode também ter uma coisa muito bem acabada. Eu vou pegar vamos supor que eu tenho uma música, só por esse parâmetro. Eu tenho uma música que ela é uma música... vamos supor, ela assim, é extremamente repetitiva, ela é extremamente pobre, a letra é extremamente... Está bem produzida. Não, então vai estar tudo muito bem Mas é afinado. alguma coisa já. Vai estar tudo muito bem afinado. Mas assim, eu acho que a gente não precisa se contentar com tão pouco, não, Não, mas é que faz parte. Faz parte, mas enfim, a gente está aí para pensar diferente, claro, todo mundo, e também para ter um pouquinho de crítica com relação a isso, né? Não é porque simplesmente está tudo muito bem feitinho dentro do... Porque, tá belo, o que tá belo? Tá afinado? É o suficiente? Não, mas não, assim, eu tô sendo incisivo no exemplo, né? Mas não é para combater de forma alguma aquilo que você estava falando. Eu acho que sim, senão é relaxo. O que eu tô querendo colocar é assim, se você fosse estabelecer alguns critérios para dizer isso aqui tem beleza,
O acabamento é um deles, o acabamento Claro. do texto. Agora, tem texto, o Rubens citou, tem texto parnasiano que eu não quero ler 2 vezes, porque tem muita palavra e pouco conteúdo. Tem bastante. E tem música também que eu não quero, do classicismo, que eu não quero ouvir 2 vezes. E tem o nosso pessoal também com relação a isso. Por exemplo, é difícil para mim ouvir Poulenc, não sei por quê. Poulenc? Mas é uma coisa minha, assim. Agora, eu vou falar assim, isso aqui não tem elementos para que possa ser classificado como uma boa música ou como uma música bonita, mas tem de sobra. Não, então. Tem de O sobra. que prova, né? O que vem provar que essa questão de beleza é muita questão de gosto pessoal E também. de preparo também. Lógico. Não, mas então... Lógico, mas culturalmente é de cada um. Nós estamos falando de música, né? Saindo um pouquinho aqui lógico, na área de vocês da música, eu também atuo um pouco. Por exemplo, é uma música como Asa Branca. Asa Branca roda no mundo todo e eu creio que é uma música com padrões de singeleza, de simplicidade, tanto melódica... Mas tem muitas músicas do próprio Mozart que também tem mais ou menos a mesma quantidade de elementos. Mas eu acho que e assim... também não é porque é do Luiz Gonzaga que é popular que não vai ser tão boa. Ela é boa, lógico. Mas nesse caso tem... Eu trouxe para ilustrar, exatamente. Sim, mas o Benício entra na categoria que você colocou da simplicidade, né? O Luiz Gonzaga fez um retrato ali do sertão pensando na moça que, assim, ele deixou a mulher lá, né? Foi embora. É isso, né? Aí, por saudades, fez uma música que é super triste, com um caráter alegre, tem uma contradição, mas a contradição ela é um palhaço triste. Melodicamente, ela não tem muitos ingredientes, né? Eu tenho pra mim que, assim... Ela tem as mesmas 5 notas na melodia do que o tema principal da Nona Sinfonia do Beethoven. São 5 notas. Não é justamente, não é porque uma música não é clássica ou não é erudita, ou ela não é uma coisa que ela não é boa, e o contrário, né? Exatamente. Claro. Então, nisso é óbvio, nisso a gente concorda. Por isso que eu acho extremamente complicado e perigoso a gente tratar de um tema tão delicado em tão pouco tempo. Não, com certeza. Mas o ponto que eu queria agradecer vocês aqui é que a gente tem uma vivência que claramente nos coloca objetos que têm beleza e estão sendo difundidos e objetos que têm muito pouco valor e também estão sendo difundidos. E isso eu acho que aconteceu em todos os tempos, ok? Mas aí já isso aconteceu. Não, mas isso aconteceu em todos os tempos. O que acontece é que hoje temos uma certa dificuldade de buscar os objetos belos. Parece que a busca da beleza é que arrefeceu. Agora, Marcelo, o que é belo, como nós acabamos de falar, ela fica, não tem jeito. Esses que você está citando são coisas passageiras. Por exemplo, nós temos exemplos do belo de 5 séculos. Shakespeare é belo há 5 séculos. Da Vinci, com Mona Lisa, é belo há 5 séculos. Homero, há mais de 2000 anos, é belo. Então, o padrão de beleza também tem muito da sua genuinidade, né? Do que fica e do que passa. E eu vou terminar aqui agradecendo vocês, Primeiro eu vou pedir para cada um colocar finalmente aqui o que gostaria de colocar, mas dizer assim, com essa fala, nós temos um cânon de 2000 anos de produção que nos interessa para entender um pouco como o homem pensou isso em todos os tempos. E agora é a nossa vez, né? Estamos pensando aqui. Estamos produzindo, estamos ouvindo e vamos ver o que vai sobrar do nosso tempo, né? Mas o que importa muito é que a gente consiga dialogar com o passado, com as grandes obras do passado. Isso talvez seja o que nos une aqui, né? Isso. Estamos produzindo no nosso tempo, mas conhecemos e buscamos o que os grandes trilharam, né? Então, passar a palavra para o Martinelli, depois para o Rubênio e assim concluímos. Bom, uma consideração final que eu acho que eu poderia fazer é o seguinte: alguma coisa na arte nos intriga muito, e se a gente tiver que classificar isso como beleza ou como belo, mesmo talvez às vezes alguma coisa não sendo exatamente... Porque a beleza ela pode ser uma beleza sublime, uma beleza melancólica, uma beleza agonizante, uma beleza apaixonante, né? Mas existem elementos que um artista, ou seja, um igual com o qual a gente se reconhece, fez uma comunicação com a gente. Vamos supor, por que eu sento ou num teatro e para assistir um cara tocando o violino, ou fazendo um recital solo de violão ou de canto, assistir um teatro, e eu fico ali parado olhando, não só eu, digo eu, enquanto todos nós.
Porque, de uma certa forma, a gente se reconhece naquilo. Né? Então, pelo menos até agora, não sei daqui milhões de anos como que vai caminhar essa história de evolução das espécies, mas pelo menos até agora a única espécie que realmente faz a arte como criadora é a espécie humana. Então, são muitas coisas para a gente pensar com relação a isso, porque tanta coisa nos atrai por tanto tempo, né? Que acabou de citar o Shakespeare, que, embora há séculos atrás já não está mais vivo, mas está presente em relação a gente. Por que durante centenas já de anos as pessoas se sentam e ficam ali porque assistindo alguém fazer aquilo que já foi feito em várias vezes? Porque de uma certa forma aquilo ali, eu acho que nos faz a gente se reconhecer enquanto criaturas criadoras, né? Enquanto, talvez levar para um lado mais religioso, como imagem e semelhança de Deus, que é um criador também, que é o nosso criador. Mas o que é indiscutível de forma alguma é que isso nos atrai de uma forma que às vezes a gente nem sabe como. Ela pode não estar mais na moda, mas depois ela vem e volta. Ele falou assim, o belo fica, não sei, nem por ser belo, mas é por ser o verdadeiro, por ter qualidade, por ter alguma coisa. Talvez a gente não encontre as palavras certas para dizer. Mas, de qualquer forma, é indiscutível que aquilo tem elementos que nos atrai e que acho que nos afirmam enquanto espécie criadora, é uma linguagem que nos atrai e que nos faz se sentir reconhecido quando um artista está fazendo alguma coisa que tem muita profundidade. Maravilha. Eu vou, antes do bem, eu pedir uma parte aqui pro Eduardo. Vocês citaram o Shakespeare, né? O que eu vejo é que você tem um personagem como o Iago no Otelo que é mau. Assim, é difícil de você encarnar a inveja, a ira, a raiva e a maldade tão bem quanto o Shakespeare conseguiu encarnar nesse personagem. Então, assim, é um arquétipo com o qual você vai sempre dialogar quando você for imaginar isso na ficção, ou quando você for pensar nesse sentimento na música. Então, esse sentimento de maldade, aí a beleza talvez fique contraditória, mas a beleza da representação daquilo. Que é a história do Donaire, assim, é profundo, entendeu? Não é brincadeira. Vem aqui que eu vou te mostrar, é vida. Só que é uma vida, como Aristóteles vai colocar lá, colocada em mímesis. Você coloca lá, aí você olha pra vida, você fala, nossa, então tem um pedaço disso aí em mim. Caramba. Então, assim, a arte te dá essa viver fora de você mesmo, né? Eu só pedir mais uns 30 segundos, porque eu tô percebendo. Eu conheço o Marcelo há muito tempo. E a gente estava batendo um papo agora há pouco. Mas agora eu tô me familiarizando um pouco mais. Se pudesse, talvez, resumir um pouquinho algumas preocupações dele em relação a esse bate-papo. Eu concordo também que a arte, de modo algum, pode ser banal. Eu acho que essa é uma preocupação que eu estou começando a entender um pouquinho mais, né? Ou na atmosfera. Mas essa é uma preocupação que a gente tem muito exemplo de criações magnânimas, sendo simples ou complexas, sendo em contraponto, em melodia acompanhada, sendo embaixo de Alberti ou em ornamentos, resumindo para coisas musicais, para que a gente simplesmente, de repente, possa falar, não, isso aqui também é arte. Então, tem isso também. É difícil, é o que eu tô falando, é difícil e perigoso você, em tão pouco tempo, levar um assunto desse assim tão adiante. Eu acho que a simplicidade realmente ela é bem distinta de banalidade, ou não digo banalidade, também é outro simplório, termo, né? Daquela coisa assim, não, o que é arte para mim pode não ser para você. Pode ser para você, isso não é arte, mas você tem que respeitar o que eu acho que é arte. Esse também é bem perigoso. E é bom parar por aqui, porque daqui a pouco também já abre mais uma janela que já vai para mais outro assunto desse. Mas acho que dá para entender bem essa minha colocação em relação a tudo isso que a gente tem conversado, né? Não digo nem que a gente sabe que existe ou pode existir ou deve buscar elementos mínimos ou um padrão mínimo ou padrões mínimos, mas dá para saber o que é banalidade ou não, né? E existe banalidade que é assim, né, colocada como arte, e talvez uma preocupação que você tem dito não tenha sido assim tão direto como que eu coloquei agora, mas isso é uma coisa que
que é lógico que existe. Não é fácil classificar ou dar, sem ter. Você pode, eu não posso, nem vou citar um exemplo, porque senão eu teria que discorrer um bom tempo com relação a isso, para não ser banal. Se eu citar um exemplo e não fizer isso, o banal estarei serindo eu. Né? Porque as situações são inúmeras e realmente existem. Então, acho que essa seria sem nenhum tipo de preconceito, de modo algum, mas uma consideração importante com relação ao incenso que eu vi saindo aqui dessa conversa. Ok. Rubênio? Na verdade, um tema muito importante, nós tivemos aqui belas considerações, e a gente tem vontade de prosseguir mais, né? Porque o tema é palpitante, é extenso, e não obstante ser subjetivo, mas que tem muito campo para a gente discorrer, né? Só posso dizer, Marcelo, que sou muito feliz de estar aqui com o nosso querido maestro Martinelli, com você, e dizer que estou sempre à disposição. E a preocupação também, nós temos essa preocupação, Martinelli, dentro da literatura também, sabe? Do que está sendo produzido. Eu falo, eu como escritor, e essa também é a preocupação da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, porque, de repente, a gente vê até pelo país, aflorando muitos escritores e tal, e a qualidade, às vezes, não é... Bom, no geral, não é a qualidade... Eu acho que poderiam esperar um pouco para lançar suas obras, né? Porque para a pessoa colocar um livro, uma poesia, algo escrito na literatura, tem que também ler muito, tem que ter conhecimento, como foi dito aqui, tem que se preparar. E a leitura, o cara só escreve bem se ler, né? E essa preocupação nós temos, eu tenho também na música, né? E nas artes em geral. Mas vamos fazendo aí a nossa parte, tentando fazer o melhor, com responsabilidade, né? E tenho certeza que melhores dias virão por aí. Dizer, Marcelo, que é uma alegria ter estado aqui com você, te agradecer pelo convite, dizer que estou sempre ao seu dispor. Prazer estar contigo também, meu irmão. Tamo Prazer junto. é todo meu. Acho que a primeira coisa que a gente participa juntos. Né? Então, tivemos na academia lá, mas... Sim, mas assim, trocando ideia, interagindo ao mesmo tempo. Então, é recíproca, tá? Fico Obrigado. muito feliz também. Aqui, ó, tem uma mão para você comentar ali, ó. Opa! Desculpa. Bom, queridos, obrigado. Então, vamos terminar esse podcast com um pouco de beleza, tocar um pouco, né? Um abraço para vocês aí, muito obrigado.